Vamos lá, pessoal, vamos falar de motor, que é bem mais legal do que falar da política atual, que a coisa tá feia, né? Sinceramente, só espero que a gente não conheça uma guerra, porque a coisa eu acho que não tá muito legal não. Mas vamos lá. Vamos fazer um exercício. Pega uma folha de papel e pega um lápis. Vamos fazer um negócio legal aqui. Vou tentar fazer aqui. Vamos falar de um assunto que eu gosto, que é mola de válvula, né? Essa aqui é uma mola que eu fiz. Esse aqui é um projeto meu, né? Então, assim, aí faz mais de 10 anos que eu tenho o privilégio de fazer meus próprios motores e fazer todas as peças, né? Não é eu que fabrico, mas é eu que determino o que a gente vai fazer. Com um engenheiro, com um técnico, com gente que desenha. É muito legal. Então isso aqui é um fruto do meu trabalho. E o que me deu vontade de fazer o vídeo de hoje é que isso aqui tem quase um ano de trabalho, quase, mas o que eu me dei conta hoje, que tem, contando a semana passada e hoje, trabalhando com um grande amigo meu que mora e que trabalha na França, e que me ajuda muito nesse projeto de mola, a gente acabou passando exatamente 86 horas simplesmente para determinar a altura da montagem da minha mola com a válvula fechada. Estamos trabalhando numa medida que originalmente tinha previsto de 35 milímetros e por volta de 310 newtons de força. E aí vimos que em outras rotações ia ser problemático. Passamos para 34. A última sexta-feira estava entre 34 e 33 e ao mesmo tempo estava quase com a conclusão que eu errei a mola e que ia ter que fazer de novo, mas isso aqui custa muito caro fazer, tá? E talvez hoje a gente tá chegando num número de 32 milímetros. Mas é incrível, né? 86 horas de trabalho só para determinar qual que é a altura da pose da minha mola no cabeçote com a válvula fechada. É por isso que meus motorzinhos demoram para sair. Geralmente um motor meu rápido, quando não tem problema em todo o desenvolvimento, geralmente são 3 anos. E tem aqueles mais complicadinhos, que já passou dos 10. Então, mas isso é um assunto que não é importante aqui. A minha pergunta é o seguinte, já que você está com o lápis e o papel na mão, vamos tentar medir o comprimento do fio da mola. Tá? Preciso medir isso aqui, comprimento. Ou seja, quando eu vou fazer o cálculo,
eu preciso informar quantas voltas as espiras vão dar. Então aqui, olha. Deixa eu pegar aqui e ficar atrás do celular. Vamos ver se eu consigo explicar direito aqui para vocês. Não é muito fácil aqui. A minha espira começa aqui, não começa? Então eu dou uma volta, chego até aqui. É uma. Dou mais outra volta. 2, 3, 4, 5. Mas olha o que acontece aqui. A quinta volta está aqui. Só que ainda tem isso aqui. Como que você vai medir isso? Tenta fazer isso aí em casa. Qual que é a forma? Inventa um método aí. Então vou falar de novo. Minha espira começou aqui. Eu dei uma volta, 2, 3, 4, 5. Mais esse pedacinho aqui. Eu tenho mais esse pedaço aqui que eu posso até pintar aqui, não tem problema. Tá faltando isso aqui para chegar a 6. Como é que eu vou falar pro programa? Eu tenho que indicar assim, tem 5 voltas e um tanto. Como que você vai fazer isso? Isso é um bom exercício. Isso faz parte do trabalho de um motorista, né? Um especialista em motores. E aí eu estava vindo para cá, voltando para casa, e eu percebi um negócio. Eu estava falando, geralmente eu falo em francês, né, comigo mesmo. E me dei conta que eu não consigo mais falar os números corretamente em português. Então eu fiz até uma colinha aqui para mim. Então vou fazer eu vou utilizar um número que eu utilizei hoje. Justamente para essa mola. É por isso que eu estou com luva, porque essa mola eu vou usar no motor que eu estou fazendo. E se der tudo certo, amanhã chega meus pistões. Cada parte do pistão eu desenhei. Quem sabe que talvez, se tivesse uns inscritos a mais nesse canal, talvez eu traria o pistão aí para mostrar para vocês. Vamos pegar esse número aqui que eu trabalhei com ele hoje. É só para mostrar para vocês que alguém aqui no Refúgio dos Motores falou que às vezes ficar usando muita casa atrás da vírgula não tem motivo, não precisa. (537) 500. Eu tive a dificuldade de falar isso aí no telefone, esse número. Como é que a gente vai fazer? E qual que é as tolerâncias, qual que é as medidas que você mais faz quando você trabalha? Então aqui, eu estava escrevendo errado isso aqui, em português. Então, décimos, décimo, o acento é aqui, não é? Eu lembro primeiro, oi? Eu até escrevi isso aí, décimo, sim. Com acento e tudo, hein?
Bom, eu não sei se alguém de vocês já trabalhou com milésimo, mas quando você pega um relógio comparador milesimal, só de colocar, ajustar ele, colocar no zero já dá um trabalhinho. Dependendo do que você está fazendo, alguém fecha uma porta, ou alguém bate o pé meio forte, certo? Treme, já fica meio complicadinho. Mas aí e o resto? Como é que a gente vai fazer aí depois, né? E se eu dividir o 1 milésimo por 10, o que vai acontecer, né? A gente vai obter décimo de milésimo, né? E se eu dividir o décimo de milésimo, o que vai acontecer? Então isso aqui é 10 de milésimo. Tá vendo que eu estou com dificuldade para escrever? De milésimo. E aí, já conseguiu medir a espira? E aí, pessoal, e depois? O que vai acontecer? Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Vai contando aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu meço o perfil do comando no programa, para ver o estudo do log, então eu tenho um eixo do meu comando, né, o eixo do comando sem, né, passa realmente pelo meio, né, ele está zerado isso aqui, né, e aí vou vir aqui, aqui tem um perfil de comando. Quando eu vou desenvolver esse perfil, eu vou começar sempre por aqui. Esse é um valor extremamente importante, que é o círculo de base. E é por isso que quando a gente pega o comando original e vai retificar aqui, para baixar isso aqui, para aumentar o levante, para retrabalhar, para dar um novo perfil aqui, é completamente errado. Sai dessa, é fria. Se é para ter isso aí, fica com o comando original. E aí? O zero. O que é o zero? O que é o zero aqui? É o milionésimo, né? Agora o 4 aqui tá fácil, né? Aí vocês continuam e vão embora. É só para ver se a gente está falando a mesma língua, tá bom? Bom, de novo, não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui só para dar uma ideia. E modesta à parte, uma ideia de bom nível. Eu acho. Eu duvido que vai ter alguém que vai falar isso aí. Bom, vamos lá, né?
pedi para vocês isso aí. Então vamos voltar de novo. Então quantas espiras tem essa mola aqui? Em mecânica tem que repetir, repetir, fazer cálculo e verificar e verificar. Sempre. Então começa por aqui. Começa aqui. Vou fazer uma volta. Terminei aqui uma volta. 2, 3, 4, 5. Tá faltando um pedaço para fazer 6. Então eu vou colocar 6 aqui. Olha que interessante. Olha o que eu preparei aqui para você. Peguei um disco. Esse disco eu nunca uso porque é muito pequeno. Eu já acho que até trouxe já o meu aqui, né? De 600 milímetros de diâmetro. Vou vir aqui e fiz a minha ferramentinha. Fiz, olha, nada mais é que um disco, tá? Eu que fiz esse disco aqui, mandei fazer, tá? De inox, bem espesso, gravado com o laser. Hoje de manhã eu torneei uma pecinha aqui, tá aqui, e ela vai se encaixar aqui bem justinho, ó, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar a minha mola aqui. Só que eu vou colocar ela numa posição bem particular e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha, entrou bem justinho. Deixa eu pegar minha... Vou pegar essa daqui de novo. Vamos lá? Bom, espero que dê. Mas olha que tá alinhado. Ó, deixa eu alinhar bem perfeito. Agora, olha. Eu tracei uma linha aqui. Do zero aqui, né? Do início, passei pelo centro, bem para o centro. Então eu passo bem no centro dessa peça que centraliza a minha mola. Então tá aqui. Então venho de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando esse pedacinho aqui para formar 6. Isso aqui existe um aparelho só para fazer isso. Eu não vou trazer do meu trabalho, então eu fiz isso aqui para vocês verem. Aí eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. E assim eu vou colocar meu esquadro no esquadro, não vou colocar assim, e vou colocar ele aqui assim. E vai ficar bem alinhadinho com o final. E eu vou medir aqui. Então tá faltando 50 graus na rotação do meu disco para... Deixa eu deixar aqui a minha caneta. Para formar 6 voltas, né? Completas. Então eu vou pegar 6 menos 50 dividido por 360. Olha que interessante que vai acontecer aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o comprimento da minha espira. Esse é um valor que eu tenho que colocar na minha fórmula quando eu estudo mola. Tá aí. Alguém que queria uma fórmula, tá aí.
que você vai fazer com isso agora? Nada. Então é por isso que eu evito de ficar dando fórmula. Não é porque vocês são incapazes de fazer, não é isso. É que tem que entrar na cabeça que isso aqui, só por isso aqui eu não faço absolutamente nada, mas é um dado extremamente importante. Eu não posso usar menos que 5 casas aqui, não posso. Nenhuma conta, em nenhuma equação, trabalhando com o comando de válvula. Por quê? Outra fórmula que eu poderia fazer, que essa é muito, muito interessante, essa não pode esquecer. Eu não sei qual que é a tradução perfeita agora, mas em inglês é o rate. O rate é a tua força, né? A dureza em relação ao o quanto você está comprimindo, né? a tua mão. Então, la rigueur igual diâmetro do fio aqui. O diâmetro aqui. Esse aqui também é um diâmetro que tem que usar um micrômetro. Tem que usar um micrômetro especial para medir isso aqui. Esse diâmetro vezes... Não, vou colocar assim, vai. Vezes a aceleração. Presta bem atenção aqui. Elevado a 4. Por isso que eu tenho que usar isso aqui. Porque se você anula isso aqui, elevado à 4ª potência, vai dar um resultado muito diferente. E se você começar a fazer erros aqui, não dá, o pessoal põe na cabeça que não dá para ficar fazendo isso no papel. Você precisa ter um programa. E aí eu vou contar uns detalhes de programa. Então a coisa é realmente muito, muito interessante. É uma coisa de louco isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo que os fabricantes te dão os caras te pegam meio por um idiota, para falar bem a verdade, viu? Eles não gostam quando a gente começa a ficar fazendo esse tipo de medida. Então eu já falei para vocês, você vai amanhã encomendar um comando, envia um e-mail para um fabricante que você gosta e fala para ele, me dá as acelerações, me dá o valor do jerk, me dá o valor da aceleração positiva, me dá o valor da aceleração negativa. Ele não vai te dar. Ele não vai te dar porque tem muitos e muitos e muitos outros fatores que tem que tomar em conta. E o que ele te fornece como produto é realmente muito ruim. Tá? Então, olha, estou com 40 anos mexendo com motor, eu diria só que nesses últimos 6, 7 anos aí que eu estou começando a entender um pouco sobre isso aí, e meus motores evoluíram muito, muito, muito. Evoluíram em rendimento, emissão de vibração, emissão de ruído e maior durabilidade, né? Isso é super importante quando você faz motor para corrida de 24 horas, 25 horas, 12 horas, entendeu? Porque tem todos os treinos e tudo, então no final teu motor vai ter aí entre 30 e 40 horas de funcionamento. E são 30, 40 horas, vai mais para 40 horas de funcionamento realmente sempre, sempre no limite. Então você não pode, você tem que estar muito seguro do produto que você está dando para o cliente. O que mais que eu posso falar? Coisas que vocês têm que guardar. Assim, né? Acho que foi ontem, antes de ontem que eu falei. Uma outra, para quem gosta de fórmula, força igual massa
vezes a aceleração. Isso aqui você vai usar toda hora, toda hora, toda hora, mas para tudo, né? Você vai usar quando você trabalha com uma biela, com pistão, com anel, tudo, tudo, tudo. Então, estava querendo fórmula, tá aí. Centro do meu eixo. Quando eu giro, eu venho aqui e coloco um relógio comparador. O ideal para o comando de válvula, o eixo, né? Para chegar isso aqui, meu amigo, é duro. Porque se eu tiver aqui, na casa do centésimo, você imagina a influência que vai ter se isso aqui vai começar a fazer assim. Então isso quer dizer que vai ter uma influência enorme, enorme no movimento Vamos fazer um comando um pouquinho mais legal, vai. Um longo tempo de abertura, né? Então, se eu tiver um Ronaldo muito grande aqui, tudo isso aqui vai fazer assim. Isso é muito problemático. Então, só repetindo, só lembrando que essa parte aqui, que não se passa nada, né? Justamente porque minha válvula está fechada, onde tem o meu jogo de válvula, né? É a abertura, meu jogo de válvula. Se acostuma a montar o teu comando de válvula, vem aqui e coloca um comparador e vê o que acontece. Se começa a mexer muito, você imagina que se isso aqui começar a oscilar, a interferência enorme que vai ter aqui e aqui também. Mas aqui é super importante, pessoal. Imagina que eu viro assim, tá? Então isso aqui é super, super importante. Vai determinar a abertura e fechamento da minha válvula, como que vai abrir, como que vai fechar. Então, isso aqui é um ótimo parâmetro e é extremamente acessível. Só precisa colocar o comparador e ver o que acontece. Agora, você não vai fazer isso só num lobby, você vai fazer em todos eles. Anota, aprende a anotar e guarda os teus dados. Instalar um comando, fazer só a leitura do círculo de base, já é um bom exercício. Eu falei para você que você podia pegar um comando de válvula, como um disco graduado desse, você pega o comando, prende ele aqui, e você vai grau por grau e você vai medir, e você vai fazer o perfil do comando. Tenta fazer isso com um relógio centésimão. Vai ver como que é difícil fazer isso aqui. Não vai te dar, você não vai conseguir fazer grandes coisas, mas vai te ajudar a ter uma noção do que acontece. Você vai ver que quando tem meu log aqui, vamos supor aqui que vai começar a minha abertura, você vai ver que aqui assim, aqui eu tô com
a folga, né? Aqui vai diminuindo, diminui, e começa a abrir. Vai abrir bem lentamente, bem lentamente. Então quer dizer que a cada grau que você vai abrir aqui, teu relógio vai mexer muito pouco. Depois vai começar cada vez a abrir mais. Então isso é muito interessante de aprender a ter essa noção. Você vai ver que a dificuldade que vai ter, você vai fazer isso, depois você vai passar de um grau, vai ter que voltar, sabe? Tenta fazer uma vez isso, é bem legal. Agora, imagina fazer isso com 5 casas atrás da vírgula. Tá? Aí precisa de um aparelho, precisa de um motor elétrico extremamente sensível. Tá? Por exemplo, as pessoas, quando você coloca o teu comando na máquina, você tem que fazer a leitura de todos os lobes, né? Não pode fazer um. O pessoal, quando enquadra comando de válvula, todos os vídeos que eu vejo, todos, até americano, pouco que seja europeu, o cara enquadra os 2 primeiros lobes, né? Admissão, escape, primeiro cilindro. Não adianta nada, tem que fazer todos os cilindros, tem que fazer um por um, porque talvez vai ter diferença. E aí você vai fazer uma média, não é muito legal fazer média, mas você vai fazer uma média e talvez você vai se atrasar ou adiantar para o quê? Para equalizar da melhor forma possível o comando de válvula em relação a todos os cilindros. Isso é super, super importante, entendeu? Porque o teu trabalho inicial, o que é? Fazer com que todos os cilindros tenham o mesmo rendimento. Então, olha como é que é interessante. Voltando para... vamos falar agora, vou fechar, vou terminar aqui, uma coisa que eu nem jantei, vou a fim de jantar. Eu sempre estou falando eu faço muita referência à história, né? Então, parece assim que meu canal estou falando só de coisa antiga. Vamos falar de coisa moderna? Vamos falar de coisa atual. Como que eu vou medir a minha mola? Então, eu sou um simples mortal e para explicar para vocês eu fiz isso aqui. Bom, no meu trabalho eu uso um programa e eu tenho um aparelho que eu posso medir todos os graus aqui e eu tenho uma boa precisão. Esse método que eu acabei de mostrar para vocês aqui, pessoal, eu fiquei surpreendido hoje e eu pensei nisso ontem à noite. E eu até mostrei para o meu amigo através do telefone e ele achou, ele ficou bem animado e ele falou assim, nossa, dá até para fazer eu até já pensei em fazer um aparelho também, sabe, com uma régua aqui que vem, que você gira e dá para ter o valor, a gente notou que dá para ter um valor muito, muito exato. Então, olha, isso que é interessante, tem como fazer, utilizando métodos simples, tentar chegar numa maior precisão. Então isso é bem legal. Como eu disse muitos vídeos atrás, quando a gente vai medir, é só diminuir os erros, né? A gente tenta sempre diminuir os erros, nem não ultrapassar de tal valor e não vir menos de um tal valor. Isso são as medições, né? A essência da medição. Bom, vamos falar de tecnologia. Eu vou falar do programa para fabricar um comando. Existem 3 no mundo. Todo o resto não vale nada. E depois eu vou contar para vocês como que é possível. Eu conheço gente que tem, mas é um negócio assim fora do comum. O programa para fazer um comando de válvula na melhor maneira possível. Porque todo mundo o que faz? Faz cópia. E faz de um método que é utilizado nos anos 30. Às vezes faz um tipo de um comando com um lobby desse tamanho assim, aí vai com uma copiadora e depois vai fazer o produto final, um lobby pequenininho. Isso aí não existe mais, mas isso é um dos métodos. O pessoal também faz muito no CAD, no CATIA e tudo, mas não é feito para isso, tá? Bom, vamos fazer o estudo da mola. Método de hoje. O último método, a coisa mais
precisa? Eu vou escanear essa mola. Vou usar um scanner de alta definição. São poucos os scanners de alta definição. E hoje em dia já tem scanner especial para mola. Então, um aparelho, uma caixa, você coloca, fecha, fica tudo no escuro. E lá tem uma lâmpada própria, não tem nenhuma luz do exterior. E aí a mola vai ser escaneada. Depois de ser escaneada, vai ter que vir alguém. Não é que nem filme policial que você escaneia e tem a imagem perfeita. Não é nada disso. Você tem uma nuagem francês. Você tem uma nuvem de pontos. Vai ter um engenheiro, um desenhista, que vai pegar bem todos esses pontos, ligar um com o outro e ele vai começar a desenhar essa mola. Ele vai usar o modelo original como base também, quando ele tem alguma dúvida na fase de união desses pontos. Depois vai passar por um terceiro programa que vai modelar e que vai dar uma superfície nessa mola. Superfície que é rugosa, tá? Porque sofreu um tratamento de superfície. Esse programa vai dar isso. Depois vai para um outro programa que vai cortar essa mola, tudo em fatia. E vai cortar em um número muito alto mesmo. Mas assim, é bem mais de 50 mil partes, assim, é realmente cortado, assim, sabe? Como quando a gente vê aquelas imagens de scanner, quando a gente vê uma pessoa lá que está com uma doença, que os médicos ficam analisando fatia, assim, é mais ou menos isso. É muitas partes mesmo. Depois vai para um outro programa, com essas partes cortadas, e vai fazer a união dessas imagens, dessas lâminas assim, com o estudo da matéria do aço que foi composta. Para poder trabalhar, ver como que o metal na superfície e nas camadas sucessivas trabalham. Essa é uma dos métodos. E aí o cara começa a ter todas as dimensões do fio, porque às vezes o fio altera, né, as dimensões ao longo do comprimento, e aí ele começa a estudar. Mas é um negócio assim, realmente pega proporções enormes. Tá? Então, dá para passar muito tempo com essa peça aqui. E essa é uma peça insignificante, né? Outro detalhe que eu posso passar para você, eu diria uma recomendação, que é muito simples. Toda vez que você for abrir o motor, troca a mola. Procura ter a mola da melhor qualidade possível, de preferência a mesma de quando você desmontou o teu motor, porque se o motor funcionou bem, usa ela, já que você não tem os métodos para fazer algo melhor, mas confia, digamos que você está trabalhando com o motor original, digamos que queimou a junta do cabeçote, o motor já tem 80 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, troca as molas, troca a mola. A mola é barato em relação a muitas outras peças. E você aumenta a vida útil do motor de uma forma boa, né, que ele funcione bem. Você vai retificar guia de válvula, trocar as válvulas, troca as molas. Isso não tem que pensar nem duas vezes, entendeu? Toda vez que você puder trocar a mola, troca. Então esse era o videozinho de hoje. Ó, minha ferramentinha funciona bem. E essa mola volta amanhã para o meu trabalho para eu decidir.
Eu falei que eu ia mostrar para vocês o estudo que eu fiz do comando de válvula, mola, tucho, vareta, balancinho do Jeep, né? Que eu passei um pouco mais de 40 horas fazendo isso. E eu ainda não mostrei, então eu vou começar a fazer isso para mostrar um pouco para vocês como é que funciona. E eu mudei a regulagem da tensão da mola. A mola é original. É uma mola que eu comprei no mercado, porque eu gostaria muito de fazer o motor do Jeep como eu faço no meu trabalho, mas custaria muito, eu não tenho esse dinheiro. Então eu fiz de uma forma muito modesta, mas a tensão, a força das molas, com a válvula fechada eu mudei. Tá com menos carga hoje, tá com bem menos carga, tá? Agora de cabeça eu não lembro, mas acho que um pouco, eu diria quase 20 newtons a menos. É um valor bem grande. Outro detalhe, olha quanta coisa que você está aprendendo hoje. Você está vendo, aprendendo talvez seja muito. Presta atenção como que a tua mola se posiciona no cabeçote. Muitos motores, a mola fica guiada pela própria guia de mola, a guia de válvula, né? Quando você encaixa. Ou às vezes tem um rebaixo, ou às vezes tem um pedestal assim que vem. Vê como é que tá. Tá mexendo muito, faz novo, faz essa peça nova, tá? Faz uma peça nova, dá para fazer no torneiro, com um bom aço, um aço duro, e você faz. E tenta fazer com que entre bem justo. Não é, mas entra com uma certa interferência. Montagem com a mão, mas bem justo. Isso já vai trazer um grande benefício. Por quê? Porque ela tem a ressonância própria. Entendeu? Tem uma hora que ela mesmo, sozinha, vai vibrar em uma determinada rotação. Que às vezes pode estar ainda muito longe do fenômeno de flutuação de válvula. Mas quando ela vibra, como é que eu posso dizer? Se ela começar a vibrar se ela começar a vibrar, desculpa, o limite para ela flutuar vai abaixar. Então vamos supor que essa mola aqui flutua 6.000 rotações por minuto com um determinado comando. Se ela começar a vibrar, talvez ela vai começar a flutuar 5.800. Tá? Então essa é uma boa coisa. É outro detalhe super simples de fazer, e você fazer a parte superior, onde vem o spring retainers, né, o pratinho, lá vai ser mais difícil, porque você vai ter que construir um pratinho submedida. Ali eu já posso entender que já vai ficar mais caro e mais complicado, mas só o fato de fazer um pedestal bem firme, que fique bem justo no cabeçote, já ajuda em muito. Tá aí, pessoal, acho que hoje foi um vídeo bom, hein?